Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Alô, galera goiana, aquele abraço. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Chegamos com mais uma edição do Guia da Rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo bem com você, Ana? Tudo bem, Gerli? É um prazer poder fazer mais esse guia da rodada, de quadro que já é tradicional. E bom, vamos destrinchar toda esta rodada, esses confrontos e também os aspectos para cada time. Exatamente, a Ana que teve um desempenho muito bom na última rodada. Vamos ver se ela mantém a média nesta 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos Eu então entro conferir pressionada agora. aqui os 10 jogos desta, que é a penúltima rodada do primeiro turno da competição. Você está aí pressionada pelos resultados, né? É assim mesmo. Ficar na frente dá trabalho. Colocando aqui na tela, primeiro vamos listar aqui os 10 jogos para vocês. Operário e Atlético, jogo que abre a rodada. Atlético Paranaense e Ferroviária. Atletique e Coritiba. Vila Nova e CRB. Chapecoense, Volta Redonda, Novo Horizontino e Goiás, Cuiabá e América, Amazonas e Paysandu, Botafogo e Criciúma e o Remo contra a equipe do Avaí. Estes os 10 jogos dessa 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. E como fazemos sempre nesse guia, a nossa primeira eleição aqui, Ana, quais são os principais jogos desta rodada? Vamos lá, Gerli. Eu, tendo em vista, né, esta rodada, a importância de cada jogo, coloquei Atlético e Curitiba, Atlético que vem de 3 vitórias consecutivas, o Curitiba que sofreu aquela sonora derrota para o Paysandu, precisa se recuperar. Também Novo Horizontino e Goiás, por ser um jogo de G4, então esperamos uma boa partida das duas equipes. E também Remo e Avaí, duas equipes que querem a quarta vaga da Série B, que está completamente em aberto. Boas escolhas aqui da Ana. Vamos lá. Eu vou com Novo Horizontino e Goiás, para mim é o principal jogo dessa rodada, o líder contra o terceiro colocado, lá em Novo Horizonte. Amazonas e Paysandu, um duelo direto contra a zona do rebaixamento, para mim é um jogo também muito interessante. E repito o mesmo que você colocou de Remo e Avaí, né, um duelo, duas equipes que não estão no G4, mas que podem entrar no G4. O vencedor, caso haja um vencedor, pode entrar no G4. Agora nós vamos ao principal favorito da rodada. Onde é, Ana, que você vê aquela equipe que tem mais condições de vencer o seu adversário nesta 18ª rodada do Brasileiro da Série B? Ficou um pouquinho complicado, sobre o principal favorito. Eu vou colocar esse favorito para o Vila Nova, esse favoritismo para o Vila Nova. Pelo confronto, pelo adversário, CRB que não vem tão bem na competição, por jogar em casa, por precisar se provar, eu coloco esse favoritismo no Vila. Temos alguns jogos assim interessantes. Fiquei em dúvida aqui entre dois. Atlético Paranaense e Ferroviária, Chapecoense e Volta Redonda. Mas eu vou na Chape contra o Volta Redonda, a Chape dentro do G4, no seu gramado sintético, jogando em casa, uma boa campanha dentro de casa até agora. Eu vou como principal favorito a Chapecoense contra a equipe do Volta Redonda. E a zebra, Ana? Onde é que você pensa que pode pintar zebra nessa 18ª rodada? A zebra é perigoso, eu descobri que o povo é meio melindroso, Gerli. Eu vou até tomar cuidado aqui. Só uma Olha, situação, né, Ana? Zebra, é porque é o seguinte: para ser zebra, primeiro a gente tem que considerar o outro time favorito, senão não é zebra, é favoritismo, né? Então, esse é o primeiro aspecto. Quando você fala que um jogo, que um time pode ser zebra, pode dar zebra naquele jogo, é justamente porque você já considera o outro favorito. Mas vamos lá, Ana, só uma explicação técnica aqui para quem acompanha o nosso canal. uma possível zebra, eu particularmente
considero o Remo favorito contra o Avaí. Mas vejo grandes possibilidades do Avaí vencer fora de casa nessa atual fase do Remo. Então vou com o Avaí como principal zebra da rodada. É onde você imagina que ela possa acontecer, né, Ana? Eu vou no América contra o Cuiabá, sabe? Acho que o Cuiabá é favorito contra o América, daqui a pouco a gente vai falar jogo a jogo, mas eu penso que o América pode surpreender o Cuiabá lá na Arena Pantanal e vencer essa partida. O América que não vem bem, né? Então por isso o Cuiabá é favorito, mas para mim eu vou apostar aí nesse América contra a equipe do Cuiabá. Agora vamos conferir aqui as estatísticas, né, do campeonato até esse momento para você, torcedor, que acompanha mais este guia da rodada, aqui a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A classificação é normal, a geral, vamos colocar assim, o Goiás líder 36, Curitiba 33, Novo Horizontino 31, Chapecoense 26, este é o G4. Remo em quinto, 25, Cuiabá em sexto, 25, Remo em quinto, 26, Cuiabá em sexto, 25, o Avaí em sétimo também 25, Vila Nova oitavo, 24, o Atlético Paranaense em nono, o Criciúma em décimo com 23, o CRB em 11º, o Atlético Goianiense em 12º com 22, o Atlético em 13º com 21, o América em 14º com 20, o Operário em 15º com 19, o Paysandu em 16º com 18, dentro da zona do rebaixamento também com 18, a Ferroviária em 17º, o Volta Redonda em 18º e o Botafogo em 19º. E o Lanterna é o Amazonas em 20º, com 17 pontos até agora dentro dessa Série B. Vamos conferir aqui os principais mandantes da competição. O melhor mandante é o Novo Horizontino, 21 pontos. Também vem bem ali como mandantes o Goiás em segundo, o Coritiba em terceiro, o Remo em quarto. O Vila Nova é o oitavo lugar, o Atlético é o 10º. E lá embaixo, como os piores mandantes, o Operário, a Ferroviária, o Botafogo e os dois piores, o Atlético e a equipe do Paysandu. Agora vamos conferir os visitantes. Os melhores visitantes, o Goiás é o primeiro, o Curitiba é o segundo, o Atlético é o terceiro. Depois tem uma turma ali empatada, o Atlético Paranaense, a Chapecoense e o Novo Horizontino. O Vila Nova é 11º como visitante, o Atlético é 13º, né, ao lado ali do Operário e do Botafogo. Os piores visitantes, América, CRB, Ferroviária com 6, o Volta Redonda com 3 e o Amazonas que fez apenas 2 pontos até agora nessa Série B jogando fora de casa. As principais estatísticas: 170 jogos, 358 gols, média de 2,11 gols até agora. O melhor ataque é o Goiás, 23, melhor defesa ainda é o Coritiba, só que agora com 11 gols sofridos. As maiores goleadas, Criciúma no Atlético, Chapecoense no Amazonas, o Atlético no Avaí 4-0. Maiores invencibilidades, Coritiba e Remo 9 jogos. Maior sequência de vitórias, o Novo Horizontino 5. Maior sequência de derrotas, o Vila 5. Maior sequência sem vitórias, o Paysandu 11. Atualmente o Paysandu é o time com a maior invencibilidade, 6 jogos. E o CRB é a equipe com a maior sequência sem vitórias, 5 jogos dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Algo te chamou a atenção nestes dados, Ana? Paysandu, como que podemos ter uma dualidade, né, tão grande dentro do mesmo campeonato, dentro do mesmo turno? A maior invencibilidade e também a maior sequência sem vitórias. Mostra como que o time sofreu uma metamorfose, se assim podemos Exatamente. dizer, do começo para até este momento. Uma é a era Luizinho, a maior sequência sem vitórias, era Luizinho. A maior invencibilidade era Claudinei. Tá bem dividido mesmo essa situação aí do Paysandu. Então, na sequência agora, torcedor, nós vamos trazer para você jogo a jogo, e aí sim vamos eleger aqui os nossos favoritos da rodada, ou a falta, a ausência de favoritos também, que é algo absolutamente natural. Primeiro jogo, jogo que abre a rodada, Operário e Atlético Goianiense, jogo no Germano Krieger, terça-feira, né? Amanhã, dia 19, às 19 horas, Operário e Atlético. E aí, Ana, o que é que você projeta para esse duelo lá no interior do Paraná? Olha, Julie, em uma situação normal, a gente colocaria o Operário como favorito. Porém, o Operário que vem aí já há 4 jogos sem vencer. Mas o Atlético, com toda essa reformulação, eu não sei muito o que esperar, porque eu não sei o que esperar do próprio Atlético. Então,
eu vou ficar bem em cima do muro, um 0-0 talvez, até o Rafael Lacerda conseguir entender esse Atlético. Para mim também é um jogo de difícil prognóstico e acho que é um jogo equilibrado. Nenhuma das equipes transmite confiabilidade nesse momento, nem o Operário que joga em casa, nem o Atlético que joga fora de casa. O segundo jogo da rodada, 20 horas, lá na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense e Ferroviária. Bom, eu vou colocar o Atlético como favorito, apesar do Atlético ser o time que mais me derrubou do cavalo até agora. Já coloquei ele como favorito umas duas vezes, aí as duas últimas meses coloquei como favorito contra o Goiás, perdeu, coloquei como maior favorito da rodada contra o Volta Redonda, estava 2-0 para o Atlético e ele conseguiu perder, mas eu ainda vou insistir no você, Atlético Paranaense, colocando outra vez como favorito, porém agora contra a Ferroviária, que se o Atlético vem mal, a Ferroviária vem pior ainda. Eu vou contigo, Gerli, porque em termos de quem está mal, o Atlético não está bem, mas a Ferroviária está pior. Aí entrou um duelo de quem está pior no campeonato, né? Então, só por isso, o Atlético Paranaense leva esse favoritismo, joga dentro de casa, tem uma folha de investimento altíssima, não pode se dar ao luxo de perder mais esse jogo. O nosso terceiro jogo da rodada, terça-feira, 21 horas e 30 minutos, lá na Arena Sicredi, em São João del Rei, Atlético e Coritiba. O Atlético na sequência muito boa, o Coritiba tentando a reabilitação. O que é que você projeta para esse confronto, Ana? Um jogo muito difícil. O Atlético, 3 vitórias consecutivas, se não me engano. O Coritiba vem de uma derrota difícil, joga fora de casa. É, porém, a equipe do Coritiba é muito resiliente, é muito forte. Eu acredito até por isso tem os números que tem. Eu considero o Coritiba favorito, mas vai ser um jogo muito difícil. O Atlético vem trazendo problemas para muita gente, vem numa fase boa, de fato. A gente precisa ver como é que o Coritiba vai reagir a essa goleada sofrida dentro de casa, né, que nunca é uma coisa normal. Mas o Coritiba é mais time do que o Atlético, né, esse é um ponto. Por ser mais time do que o Atlético, por estar muito pressionado, com certeza, esses dias pós-derrota para o Paysandu, de muita pressão lá no Couto Pereira, eu vou colocar o Coritiba como favorito. Quarto jogo da rodada, 21 horas e 35 minutos dessa terça-feira, o Nonés Brasileiro Alvarenga, Vila Nova e CRB. Bem, nesse jogo aqui, eu vou pôr o Vila como favorito. O Vila não tem conseguido ser um mandante muito eficiente, mas o CRB caiu demais dentro da competição, né? Mesmo quando o CRB estava bem, ele tinha dificuldades em jogar fora de casa. Agora já numa sequência grande, sem resultados, uma pressão muito grande, uma desconfiança muito grande, apesar de eu achar que o CRB tem um time interessante para essa Série B, eu vou colocar o Vila como favorito. Você já colocou o Vila como o maior favorito da rodada, né, Ana? Então, a coerência te manda dizer que o Vila é favorito. E não foi nem por conta muito do Vila, foi por conta da má fase do CRB, Gerli. Mais de 4 jogos sem vitória. É um jogo que pode definir a situação do Eduardo Barroca, pode culminar, conhecendo o futebol, o adeus do técnico já está pressionado. Então, é um tipo de jogo que o Vila precisa vencer, e pelas circunstâncias, o Vila tem que saber lidar com isso, em assumir protagonismos e assumir responsabilidades. Exatamente, é o seu desafio do Vila que ele não vem conseguindo cumprir nessas duas últimas rodadas. Quinto jogo desta rodada, quarta-feira. Agora já passamos para os jogos de quarta-feira, 19 horas lá na Arena Condá, a Chapecoense contra o Volta Redonda. Eu já coloquei a Chapecoense como o maior favorita da rodada. Então você, Ana, o que é que você projeta para esse confronto? Eu fiquei em dúvida em colocar a Chape como maior favorita da rodada, fui no Vila, mas com toda certeza a Chape é favorita. O Volta Redonda ainda não entrou no campeonato. A Chape, neste momento, é a quarta colocada, a que a gente espera que vai tentar segurar essa vaga. Então, na Arena Condá, é muito difícil perder pontos lá, então favorita com vantagem. Aqui, para mim, o principal jogo da rodada, Novo Horizontino e Goiás, lá no Jorge Ismael de Biase, também na quarta-feira, às 19 horas. É o melhor mandante, o Novo Horizontino, contra o melhor visitante, o Goiás. Um duelo super interessante, Ana.
Muito interessante, Gerli. Eu gostaria muito de saber como cada time vai se portar por esses detalhes que você explicou pra gente. Não consigo ver favorito. É muito difícil enxergar favorito. Acho os elencos bem parelhos, com talvez um Goiás com uma leve tendência a ser melhor tecnicamente. Mas o elenco, de forma compacta, é bem parelho. Por isso vai ser um jogo duro. No resultado a gente nunca fala, né? Então não sei apostar aí em um favoritismo. Mas com toda certeza, falando para o nosso público em Goiás, se eu fosse o Goiás, eu faria o acordo de um ponto. Realmente é um jogo pesado para os dois lados, né? Se o Goiás é um adversário muito difícil, o melhor mandante da competição, o Novo Horizontino também tem um adversário muito difícil, que é o melhor visitante e o melhor pontuador da competição, né? O Goiás é o líder até agora da Série B, sem dúvida, é um jogo muito difícil, de difícil prognóstico. Se alguém tiver facilidade no jogo, vai ser uma grande surpresa. Seja o Novo Horizontino, seja a equipe do Goiás, para mim também é um duelo bastante equilibrado. Agora, vamos à Arena Pantanal. Eu apontei o América como a possível zebra da rodada, né? A mais provável zebra da rodada, vamos colocar assim. Então, para eu colocar o América como zebra, é porque eu acho que o Cuiabá é favorito nesse jogo lá da Arena Pantanal. O América vem numa sequência muito ruim, começou até reagindo, né, após a chegada do Anderson Moreira, a reação já, o fogo subiu e desceu rapidamente. O Cuiabá também vem oscilando muito nas últimas 6 partidas, o Cuiabá só ganhou uma, que foi contra o Amazonas, lanterna da competição. Foi a única vitória nos últimos 6 jogos. Achei um Cuiabá, principalmente no primeiro tempo, com o Goiás muito frágil, esperava mais o Cuiabá para o jogo. No segundo tempo eu gostei ali no início, mas para mim o Cuiabá é favorito contra o América, Ana. Não, Cuiabá é favorito, mas eu não vejo o América com esse poder de fogo. Estou vendo o América muito abatido, um Enderson Moreira muito abatido, não é o mesmo Enderson que nós conhecemos, né, já há algum tempo. Então, mas o Cuiabá também é um franco atirador neste momento em busca do acesso. Não demonstra poder de fogo, mas tenta desesperadamente. Porém, em casa, contra esse América abatido, vamos de favoritismo para o Cuiabá. Esse jogo é na quarta-feira, 21 horas. Ainda na quarta-feira, só que às 21h30, um duelo do norte do país. Lá no Carlos Zamite, o Amazonas enfrenta o Paysandu. O Paysandu saiu da zona do rebaixamento, mas está com a mesma pontuação de alguns times que estão dentro da zona do rebaixamento. O Amazonas, um ponto atrás, tem 17 pontos. E aí, Ana, o que é que você projeta para esse Amazonas e Paysandu lá no Carlos Zamite? Ô, Julie, poucas coisas me irritam na vida, mas desperdiçar a oportunidade me irrita. O Paysandu vence o líder do campeonato e se perder para o Amazonas, isso aí vai me tirar um pouco do sono no jogo que vai terminar com mais de 11 horas da noite. Então, Paysandu favorito não pode, neste momento, perder pontos para uma equipe como o Amazonas, que não tem qualidade técnica, não entrou no campeonato, não está brigando para sair da zona de rebaixamento, enquanto o Paysandu mostra que está vivo, não pode perder esse tipo de jogo. O Amazonas vem de uma vitória importante, né? Goleou o Botafogo 3-0, deu uma subida ali na tabela, encostou no Botafogo, no próprio Botafogo, do Volta Redonda, no Paysandu, mas chegou próximo ao Operário também, que está ali com 19 pontos. Mas eu também acho que o time do Paysandu é um time mais confiável que o do Amazonas, por isso eu coloco o Paysandu também como favorito nesse jogo. O Paysandu pegou o líder, agora pega o Lanterna, né? Vamos ver se o Paysandu vai conseguir outro bom resultado. Vamos agora para os jogos da quinta-feira, penúltimo jogo desta rodada, quinta-feira, 19 horas, no estado de Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Botafogo e Criciúma. Eu vou pôr o Criciúma como favorito, sabe? O jogo, apesar de ser lá em Ribeirão Preto, eu tenho gostado muito do Criciúma, fora de casa tem sido muito competente. O Botafogo não é um bom mandante, né? Uma equipe que costuma ter bom desempenho jogando dentro de casa, tem dificuldades para propor o jogo. Eu vou de Criciúma nessa aqui, Ana. Eu também, até pelo que o Criciúma jogou contra o Atlético, jogou bem em determinados momentos do jogo, um ataque muito propositivo, enquanto o Botafogo conseguiu perder para o Amazonas, né, como nós citamos.
Não é uma equipe que neste momento está bem no campeonato, acho que em nenhum momento esteve em grande fase. Criciúma favorito mesmo jogando fora de casa. E agora o último jogo da rodada, também na quinta-feira, 21h35, lá no Mangueirão, Remo e Avaí. É um jogo pesado, né? Um jogo difícil, duas equipes que competem para entrar dentro do G4, mas eu penso que o fato de o jogo acontecer em Belém pesa muito a favor da equipe do Remo, ou pesa, né? Não pode dizer pesar muito, mas pesa a favor da equipe do Remo. Então, eu vou colocar o Remo como favorito pelo local do jogo, né? O Remo é um time que consegue pontuar bem dentro de casa, apesar de ter tropeçado no Novo Horizontino. O Novo Horizontino é um time que ele vem se mantendo à frente do Remo ao longo do campeonato, já o Avaí não. São equipes que estão ali sempre muito próximas dentro da tabela de classificação. Então, por o jogo ser em Belém, eu coloco o Remo como favorito. E você, Ana? Não, eu até coloquei o Avaí como principal possibilidade de zebra, né? Então, mantendo a coerência, o Remo é favorito. E muito por conta disso. Jogar em Belém não é fácil. A equipe do Remo não é ruim, não está em uma boa fase, mas não é uma equipe ruim. Pode se encontrar no campeonato a qualquer momento. Mas o Avaí, ele demonstra também forças para lutar pelo acesso, é uma equipe competitiva. Por isso, eu coloco o Remo como favorito, mas com uma possibilidade de zebra gigantesca para o Avaí. Então é isso, gente. Analisando vocês jogo por jogo, trouxemos os principais jogos, quem a gente acha que é o maior favorito, onde tem a maior possibilidade de zebras, estatísticas do campeonato, tudo isso para levar um bom conteúdo para você. Mas você, torcedor, também pode deixar aí a sua opinião. Para você, quem que é o maior favorito da rodada? Onde você acha que pode dar uma zebra? Quais são os jogos mais atraentes desta rodada? Fique à vontade para fazer o seu comentário, para fazer a sua participação. É sempre muito bom contar com vocês aqui no Futebol 62, nosso canal já caminhando na retinha final para chegar nos 11 mil inscritos. Outro dia a gente queria chegar nos 10, agora já estamos caminhando para os 11. Felizmente a recepção do nosso trabalho tem sido muito boa por parte do torcedor goiano e também de torcedores de outros estados que a gente tem o prazer de receber aqui no nosso canal. Encerrada aqui, Ana, mais uma edição do nosso Guia da Rodada. Já caminhamos para o final do primeiro turno. E muito obrigado, foi muito bom ter você aqui mais uma vez no quadro. Mais uma edição, Gerli. Vamos ver, né, o desenrolar desta rodada, que é uma rodada importante para o futebol goiano. O Goiás para seguir na liderança do campeonato, o Vila tentando se aproximar do G4 e o Atlético, creio eu, que para definir pelo que vai brigar no retorno da competição. Exatamente, né? Jogos importantes para os goianos e também para outros clubes que estão jogando esta, esta empolgante Série B do Campeonato Brasileiro de 2025. Fiquem todos muito bem, meu muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pelas mensagens, enfim, por estar aqui no Futebol 62. Até a nossa próxima oportunidade.